Livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 32. Jeremias, capítulo 32, versículo 38. Todos acharam? Olha para cá um minutinho, antes de a gente ler. A gente está passando para a igreja os 5 pontos que regem a doutrina da graça. As doutrinas que nós pregamos e passamos na igreja. Nós começamos com a depravação total, depois nós fomos para eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e hoje é a última, perseverança dos santos. O que a gente vai falar hoje é o último ponto que rege a doutrina que a gente prega. Uma doutrina que muitos não aceitam, porque ela demonstra que o homem por si só não pode produzir salvação, não é pelo que você faz, não é pelo que você pensa, não é pelo que você prega. A salvação ela é exclusivamente dada gratuitamente através da graça de Cristo na vida do pecador. O homem por si só, ele é conhecido como um miserável, pobre pecador. O apóstolo Paulo mesmo fala isso. Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem é que poderá me livrar do corpo dessa morte? Aí ele diz: eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, porque se não fosse Jesus Cristo ter cravado o tratado de dívida que era contra nós, como ordenança, hoje nenhuma carne se salvaria. A Bíblia mesmo fala sobre isso. Então, a salvação, ela é um dom de Deus, é um presente dado de Deus a Cristo Jesus. Então, a Bíblia diz que o próprio Pai, antes da fundação do mundo, já escolheu quem seria salvo, e esses mesmos salvos entregou a Cristo Jesus. E nós falamos aqui que isso representa a segurança a respeito da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. O salvo perde salvação? Sim ou não? Não. Podem sentar, obreiros. O salvo perde salvação? Como você me garante? Através da palavra, através do que está escrito. E a perseverança dos santos vai nos revelar de igual modo que aquele que quando nós estávamos caídos, nas nossas aflições, nos nossos pecados, quando nós estávamos caindo, no desígnio do maligno coração, como diz Reis, que o nosso coração é morada de chagas. Como diz João Calvino, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Como diz Gênesis capítulo 6, que a maldade do coração do homem é constante, todos os dias, todos os momentos. O nosso coração se encarrega de fabricar maldades. E se fosse através disso, como diz o próprio Davi, se o Senhor tiver que olhar para a iniquidade do homem, quem é que pode subsistir diante da tua presença? Carne nenhuma se salvaria. Amém? Estão entendendo, gente? Então, eu quero passar o último ponto hoje sobre a perseverança dos santos para mostrar que uma vez que nós éramos depravados, caídos, sem condição nenhuma de salvação, Deus nos elegeu em Cristo Jesus. E a expiação é feita através do sangue. Então, ele nos chama, nos justifica através de Cristo. Nos santifica através do Espírito Santo, como nós falamos sábado passado, sobre a graça irresistível. Aquele que o Espírito chama não consegue resistir à sua vontade. E hoje nós vamos falar sobre o trajeto, a caminhada do verdadeiro salvo. Verdadeiro salvo. Não aqueles que não são salvos, mas aqueles que são salvos. E esse último ponto se chama perseverança dos santos. Os santos vão perseverar até o fim. Eles vão continuar na caminhada. O salvo cai, sim ou não? Sim ou não? Cai. O salvo peca? Peca. O salvo permanece caído? Sim ou não? Não. Não permanece caído. Ele volta para o lugar que ele sabe que ele tem que estar. Amém? Jeremias 32, capítulo 32, versículo 38, diz assim. Olha só.
Olha o que Deus fala aqui. E eles, todos acharam, gente? E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos depois deles. Deus está falando o quê? Que vai dar o mesmo coração, o mesmo caminho, para que essas pessoas os temam o Senhor todos os dias. 40. Versículo principal. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para fazer-lhe bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Está escrito aí? O que Deus fala aqui? Vai colocar o temor no coração do salvo, para que eles nunca se apartem dele, se apartem de Deus. Nós podemos só através desse versículo mostrar que a salvação ela é convicta na vida daqueles que Deus chamou. Deus fala assim no livro de Jeremias: olha, eu vou ser, eles vão ser o meu povo, eu vou ser o Deus deles. Eles vão ser o meu povo. E eu vou dar para todos eles o mesmo coração, o mesmo caminho, para que eles possam me temer todos os dias. Agora chega a questão da coisa: o salvo cai? Sim ou não? Ele cai. Mas quando ele cai, ele faz o quê? Teme a Deus. O não salvo cai? Ele já é caído. E nessa queda ele teme a Deus? Não. Por quê? Porque todos os dias ele permanece no mesmo erro, no mesmo pecado, nas mesmas circunstâncias. E Deus fala que ele fará com o seu povo um concerto eterno. É um concerto perpétuo. É algo que não pode ser quebrado. Um concerto eterno significa que desde o nascimento até a vida eternal da pessoa, até o momento em que o fôlego de vida for tirado e a sua alma ser levado a Deus, esse concerto continuará a ser de grande valia na vida do salvo. Porque esse concerto não parte do homem, parte de Deus. A Bíblia diz que ele não pode mentir com a palavra. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filha do homem para que se arrependa. Então esse concerto que Deus faz com o homem é um concerto eterno que não se desviará deles. Deus fala que ele porá no nosso coração o seu temor, para que nós não venhamos nunca, não está escrito aí, para que nunca se aparte de mim. Nunca. Se o homem é totalmente depravado, a gente falou isso no começo, lá no primeiro sábado das doutrinas da graça. Se o homem ele é totalmente depravado e não pode fazer nada para ajudar a si mesmo no que diz respeito às coisas espirituais, e se Deus é absolutamente soberano na questão da eleição, nós falamos no segundo sábado, fundamentada tão somente na sua própria vontade, e se a morte de Cristo realizou-se um favor na vida dos eleitos, assegurando-lhes a salvação, nós falamos no terceiro sábado sobre a expiação. E se Deus chama os eleitos de maneira irresistível, ou seja, Deus chama os eleitos de maneira que eles não podem resistir, então podemos concluir que Deus assegurará a salvação final desses eleitos. Ou seja, eles perseverarão até o fim. Amém? Olha para cá, pessoal, por favor. Se os eleitos não perseverassem, a eleição eterna de Deus falharia. Se os eleitos não perseverassem até o fim, a eleição seria uma farsa, uma falha. Porque o desígnio de Deus era garantir
a salvação dos eleitos. Garantir. Se os eleitos não perseverassem, a graça de Deus seria resistível pelos salvos. Eles poderiam rejeitá-la de uma maneira final, depois mesmo de estarem salvos ainda. Embora a graça fosse irresistível antes mesmo deles serem salvos. Então a gente vê que não tem como falhar. A perseverança dos santos, ela é a doutrina que afirma que os eleitos continuarão perpetuamente, ou seja, até o fôlego de vida for tirado. Eles perseverarão no caminho da salvação, por serem o objeto do eterno decreto da eleição e por serem eles objeto da expiação realizada por Cristo. Visto que o mesmo poder de Deus que os salvou, o perseverará e os santificará até o fim, até o final. Essa doutrina, ela rejeita a possibilidade de alguém professar ser crente e viver um suposto estado de afastamento de Deus por muitos anos. Ela rejeita. Como assim, pastor? Essa doutrina mostra que aqueles que realmente são salvos, eles não permanecem muito longe, ou seja, muito tempo longe de Deus. Essa doutrina mostra que um salvo, ele cai, mas na sua queda ele não permanece muito tempo longe de Deus. Ele não consegue. E a palavra nos garante isso, em Efésios capítulo 4, versículo 30. Que não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, com o qual estamos selados para o dia da redenção. Quando nós selamos algo, isso mostra que é nosso. Um selo revela que aquilo já tem dono, sim ou não? Foi selado. E quando é selado, você não pode mais abrir, já tem dono. Aquilo está destinado. Vamos dar um exemplo assim. Se a gente olhar para as cartas do Apocalipse, existiam 7 cartas que estavam seladas. A Bíblia diz que João chorou muito, porque não havia um que era digno de abrir os selos. Só que aí Jesus desce à terra, não se contamina, não se macula, se santificou a sua caminhada toda, morreu, ressuscitou, se ascendeu aos céus, recebeu poder e glória. E a Bíblia diz que ele foi o único, o cordeiro, que foi digno de desatar os 7 selos. Desatar o selo por quê? Porque ele era o único. Porque essas almas foram dadas exclusivamente a ele, por Deus. Uma carta que você recebe no correio, essa carta é selada. Quando ela é selada, ela é destinada. Só você pode abrir, por causa do selo. Se você olhar um caminhão na estrada, um caminhão de carga, atrás da carroceria está escrito caminhão selado, tem um selo. Esse selo ninguém pode abrir até ele chegar no destino, já viram? Alguém já trabalhou em transportadora? Acho que o Almoço já trabalhou em caminhão, né? Não tem um selo no caminhão? Esse selo mostra que ninguém pode abrir, a não ser o destinário. Aquele que vai receber a carga. Então, a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, com o qual estamos selados. Ou seja, somos ovelhas de Deus. Somos searas de Deus. Nós estamos destinados para a salvação. A Bíblia diz que nós estamos selados para o dia da redenção. O que significa a palavra redenção? Se você dá um Google lá, você vai ver que redenção significa salvação através de Cristo Jesus. Essa doutrina, ela rejeita a possibilidade de alguém confessar ou professar ser crente e viver um suposto estado de afastamento de Deus por muitos anos, sem enfrentar a disciplina de Deus. Mas essa doutrina não descarta a possibilidade de um salvo se afastar de Deus. Ela não descarta isso. Ela diz que o salvo se afasta. O afastamento de Deus pode ocorrer entre os crentes. Todavia, que a doutrina da perseverança diz que o verdadeiro crente não ficará permanente nesse estado de queda. Ele não vai ficar assim. Ele vai voltar. Se ele permanecer caído, se ele permanecer afastado, tal crente, ele deve colocar um grande ponto de interrogação ao lado da sua profissão de fé e perguntar-lhe para si mesmo: será que eu sou salvo? Será que eu sou um eleito?
Será que eu fui redimido? Aonde entra a questão da passagem de 1 João, capítulo 2, versículo 19. 1 João 2,19 diz assim, que eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se os tais fossem dos nossos, teriam permanecido. Mas isso é para se manifestar que todos aqueles que saíram não são dos nossos. Aí a gente vê pessoas se afastando. E não voltar mais. A Bíblia mesmo se encarrega de dizer em 1 João 2,19 que aqueles que se afastaram, aqueles que caíram, aqueles que saíram do nosso meio, não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam permanecido. Mas isso mostra, a Bíblia diz ainda que se manifesta para mostrar realmente que eles não eram dos nossos. Os eleitos não são apenas redimidos por Cristo e regenerados pelo Espírito Santo. Eles são mantidos na fé pelo infinito poder de Deus. Todos aqui são unidos espiritualmente a Cristo, através da regeneração, estão eternamente seguros neles. Nada os pode separar do eterno e imutável amor de Deus, nada. Eles foram predestinados para a glória eterna e eles estão, portanto, assegurados para o céu, assegurados para a salvação, assegurados para a redenção. A perseverança dos santos não significa que todas as pessoas que professam a fé cristã estão garantidas para o céu. Não. A palavra não fala isso. A Bíblia não fala que todos aqueles que professam Jesus Cristo são dele. É ou não é? O diabo crê em Deus? Não somente crê, e também estremece. Nem tanto o diabo é salvo. Ele é um instrumento de justiça de Deus, sim, de juízo. Deus usa o diabo como instrumento de juízo, mas não é salvo. Mas professa, teme, estremece. Quer um exemplo? Paulo, Atos capítulo 16. Quando aquela mulher com espírito de adivinhação, a Bíblia diz assim, passou Paulo e Timóteo, ou Paulo e Barnabé, agora me falha a memória, mas Paulo estava passando uma mulher com espírito de adivinhação todos os dias. Esses verdadeiramente são filhos do Deus Altíssimo. São servos do Deus vivo. O diabo estava manifestado naquela mulher e ele professava o Deus vivo. É ou não é? Professava o Deus Altíssimo. Paulo olha para ela e fala assim, sai dela, espírito de adivinhação. Na mesma hora, o diabo também professa. O diabo também teme. É como eu sempre falei, tem demônios que têm atitude melhor que muitos cristãos. Porque não é somente crer, é estremecer também. Sabe o que David Brainerd falava quando ele estava com o seu cavalo? Muitas vezes parava na floresta, à beira do rio Delaware, na Inglaterra, em Massachusetts. Estava lá David Brainerd, andava com o seu cavalo, às vezes parava o cavalo, dobrava o joelho no chão, tuberculoso, orava muitas das vezes espirrando sangue pelo nariz. Ele falava para Deus assim, queimando de febre. Hoje eu estou me sentindo pior do que os demônios. Pior do que os demônios. Porque os demônios creem e estremecem. Estude sobre o David Brainerd. Leia o livro dele, o Diário de David Brainerd. Veja quem foi David Brainerd. Um homem que marcou a história das missões. Marcou a vida de John Wesley. John Wesley diz assim, todos os pregadores deveriam estudar David Brainerd. Até John Wesley estudou David Brainerd. Foi um grande missionário na Europa. Mas ele disse, tem dia que eu sou pior que os demônios. Amém? Agora, nada pode nos separar do eterno e imutável amor de Deus. Foram destinados para a glória eterna e estão, portanto, assegurados para o céu. A perseverança dos santos não significa que todas as pessoas que professam a fé são de Cristo. Não significa.
São os crentes, aqueles que recebem a verdadeira e a viva fé em Cristo, os que estão assegurados e salvos nele. A gente sempre fala que é muito fácil reconhecer um salvo. Não dentro da igreja. Aonde? No culto, no quarto, quando ninguém vê. A sua esposa sabe, homem, se você é salvo ou não. O seu esposo sabe, mulher, se você é salva ou não. Melhor que ninguém, eles sabem, porque eles estão com vocês. As palavras que são proferidas dentro de casa. Se a sua mulher vê você de joelho no chão, homem. Se o seu marido vê você de joelho em casa, mulher. Se a sua esposa vê você pregando em casa, marido. Eu sempre falo que o marido é o pastor de casa. Falamos nessa quinta-feira. Antes da esposa ver o pastor pregar, ela tem que ver os pastores aqui pregar em casa. Antes das mulheres sentarem nas cadeiras da igreja, elas têm que ver o pastor pregar, mas antes disso tem que ver os maridos ter pregado em casa. Os verdadeiros pastores são os que estão em casa, pregando para a esposa, pregando para os filhos. E nós entendemos que esse é o salvo, que não somente ele vá para o céu, mas tem desejo de levar toda a sua casa, a sua família de igual modo. Muitos que professam a fé em Cristo Jesus desistem no meio do caminho, mas eles desistem da graça porque nunca estiveram na graça, nunca estiveram salvos. A perseverança dos santos, ela está diretamente ligada, principalmente, você pode ter certeza, à santificação, que é o processo pelo qual o Espírito Santo torna os eleitos cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Ou seja, em tudo que o eleito faz, em tudo que ele pensa, em tudo que ele deseja, a luta dos crentes contra o pecado dura toda a vida. E às vezes eles podem cair em tentação, cometer graves pecados, mas esses pecados não o levam a perder a salvação ou afastar de Cristo, desde que os mesmos não levam seus pecados como instrumento de, praticamente como a gente sempre conhece, né? Um instrumento de estimação. Como eu falei, o salvo peca e comete pecados gravíssimos. Davi cometeu um pecado grave? Sim ou não? Um pecado gravíssimo. Adulterou, mandou matar, foi homicida. Manassés cometeu um pecado gravíssimo? Quem é Manassés, pastor? Queimando os filhos ao deus Moloque, tirando os utensílios de dentro do templo. Gravíssimo. Mas a Bíblia mostra que uma oração que ele fez, ele foi salvo. Pedro cometeu um pecado. Que pecado foi? Negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. Foram salvos, sim ou não? Foram salvos. Então, o verdadeiro crente não está isento da queda. Não está. O problema é quando ele permanece na queda. Como está escrito em Mateus 18,14, que não é da vontade do Pai que está nos céus, não é da vontade do Pai que está nos céus, a Bíblia diz, que um desses se perca. Não é da vontade dele. Que o salvo se perca. Até então, se perder, não é salvo. O eleito tropeça, mas não permanece caído. Ele peca, mas não permanece no pecado. A Bíblia diz que quem é de Deus não vive pecando. 1 João fala isso. Que quem é de Deus não vive pecando. Ou seja, não diz que não peca, mas diz que não vive na prática do pecado. Outra passagem que nos garante que os salvos perseveram até o fim. E essa passagem, ela tem praticamente todos os 5 pontos aqui. E eu quero ler com a igreja. Romanos capítulo 8, versículo 26. Acharam? Diz assim. Aqui a gente consegue encontrar todos os pontos que a gente pregou desde o início. Olha o que diz. Olha o que fala. Isso aqui é para mostrar, essa passagem ela nos garante que os salvos eles vão perseverar até o fim. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como... Vamos ver, aqui mostra que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. E muitas das vezes nas nossas fraquezas é para queda. Nós caímos, mas ele está ali assistindo. Aí nós vamos orar. Mas a Bíblia diz assim,
Porque nós não sabemos orar como convém. Olha para cá um minutinho. Se não sabemos orar como convém, nem através da nossa oração seríamos salvos. Porque nós não sabemos orar. Os discípulos, se eu não me engano, em Lucas 14, falam para Jesus, ou Lucas 11, 14, está por ali. Os discípulos falam assim: Senhor, ensina-nos a... Porque nós não sabemos. Então, se dependesse da oração, até pela oração nós não seríamos... Você poderia fazer as coisas certas a vida toda e até orar, mas até pela oração você não saberia, ou você não seria salvo, porque até pela oração nós não sabemos. Então nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Quem que intercede pelos santos? O Espírito Santo. Está lá o caído, ele é salvo, mas caiu. Na sua fraqueza, quem que intercede por ele? O Espírito Santo. Então está o caído orando a Deus, o Espírito Santo intercedendo por ele, levando a oração dele ao Pai com gemidos inexprimíveis. Em qual ponto aí que ele perde salvação? Nenhum, porque não depende dele. Está vendo qual é o papel do Espírito Santo? Interceder pelo fraco, pelo caído. Você muitas vezes ora, muitas vezes tenta falar palavras bonitas, mas elas não são o suficiente, não. É o Espírito Santo quem se encarrega desse papel. 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, agora, olha só, porquanto aos que de antemão conheceu, também a esses predestinou. O que significa a palavra predestinar? Destinou antes. Antes. Destinou antes. Então, antes de nós nascermos, ele já nos predestinou, nos destinou. Para quê? Para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esse também. Então ele predestinou, destinou, e aí ele fez o quê? Chamou. E aos que chamou a esse, o que é justificou? Tirou a culpa do pecado. Justificou, tirou a culpa. Justificou, nos tornou justo. Então aquele que ele chamou, esse também justificou. E aos que justificou, a esse também, o que é a última etapa? Glorificar. O que é glorificar? O corpo do pecado morre, não há mais condenação, não há mais poder do pecado, e muito menos o corpo do pecado na gente. Vamos subir com o corpo? Olha os três papéis ali principal. Chamou, justificou e quem que chama? Deus. Quem que justifica? Jesus Cristo. E quem que santifica? Santifica o Espírito Santo. O Espírito Santo nos santifica. Essa é a caminhada do salvo. Então a gente, quando olha para a palavra, a gente vê aqui que não tem como um salvo perder a salvação. 31 ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Diante de tudo isso que a gente falou aqui, Paulo fala assim: que diremos, pois, à vista de todas essas coisas que eu acabei de falar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede. Agora, quem nos separará do amor de Cristo? Ou o amor de Deus? É a tribulação? Quem está passando tribulação, levanta a mão. Eu também estou. Quem está passando angústia? Levanta a mão. Também estou. Quem é perseguido? Eu posso levar até a... Quem é perseguido é perseguido, sim ou não? Então ele fala que a tribulação, a angústia,
A perseguição. Quem já passou fome? Já passou fome? Nudez. Nudez é não ter condição de comprar roupa. Perigo, espada. Como está escrito, 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Quem que nos amou? Cristo Jesus. Então todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo. Não pelos nossos esforços, não por eu estar na obra, não por eu ser um membro comungante, não. Mas é por meio daquele que nos amou. 38, porque eu estou bem certo. Paulo fala, agora a parte principal, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. O que é que nos separa do amor de Deus? Nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Nada. Nessa vida. Pastor, eu estou passando por tanta tribulação, tanta angústia, tanta acusação, eu vou desistir. Então não demonstra que você é um eleito, não. Porque no primeiro ponto, a gente vê a gente tendo fraqueza, o Espírito Santo nos assistindo. Orando, o Espírito Santo levando a oração. Caindo, ele com orações, gemidos inexprimíveis, levando as nossas causas ao Pai. E aí ele lista que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem potestade, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Nada. Nada, pessoal. Então o salvo, aquele que realmente é salvo, ele não perde salvação. Por quê? Porque a salvação não está baseada nas nossas obras, mas está baseada na expiação daquele que antes da fundação do mundo nos comprou com preço de sangue. Amém? Entenderam? Então hoje nós falamos sobre a perseverança dos santos. Os santos vão perseverar até. Por isso que a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será. E os salvos vão perseverar. Se não vê um salvo no inferno, não existe. Se não vê um eleito sendo condenado, não existe. Salomão se prostituiu com 1000 mulheres. 1000 mulheres. Diz alguma história, algum ponto teológico, se você pesquisar você pode ver. Quem fala muito disso até é o Dr. Rodrigo Silva, da Igreja Adventista. E alguns pontos teológicos que Salomão chegou a ter caso até com homens. É verdade. Foi salvo. Então, nada, pastor, então o senhor está dizendo que eu posso cair no pecado e posso fazer um monte de coisa errada com você? Não, estou falando isso. Falei isso, gente. Como diz João Calvino, o pecado na vida de um eleito é um acidente. Pecou, e você pode ver como é que é a vida de um eleito. Ele pecou, ele fica importunado. Ele não fica sossegado. Enquanto ele não pedir perdão, não chorar, não se lamentar e não sentir que Deus o perdoou, ele não sossega. Amém? Quem aqui é salvo faz assim. Amém, graças a Deus. Então vocês vão permanecer até o fim. Vamos ficar de pé? Aplauda Jesus bem forte, o que interessa.